Meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande, irmãos, estar aqui mais uma vez nessa escola bíblica, que já é uma tradição. Estar aqui ao lado do pastor Roberto José, por quem temos um carinho muito grande. E eu vim aqui somente pagar o dízimo, porque o que ele leva para lá é muito grande. O que Deus tem levado através dele para a nossa convenção, igreja, tem sido riquezas insondáveis de Cristo. Mas, se eu pagar o dízimo, eu já me sentirei satisfeito. Amém? Meus irmãos, com a ajuda de Deus, vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias 6 e 16. Jeremias 6 e 16. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Moraes, que trouxe uma palavra tão boa, uma palavra de Deus para o alimento dos irmãos e nosso também. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Que o Senhor nos abençoe e podeis assentar, irmãos amados. Meus queridos, o pastor me deu a incumbência de falar para vocês um assunto atual, um assunto que está acontecendo e que muitos de nós não estamos apercebidos. É sobre o modernismo progressista. E o pior, muitas igrejas, muitos crentes, muitos pastores estão se tornando modernistas, progressistas, sem nem saber. Sem nem saber que estão se tornando. Meus amados irmãos, nós lemos aqui na palavra de Deus, Deus dizendo: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas o que, irmãos? Veredas o que? Antigas. Qual é o bom caminho? E andai nele. E achareis o que, meus amados irmãos? Descanso para a vossa alma. Mas eles disseram o que? Não andaremos. O que é que está acontecendo? Uma destruição das veredas antigas. E eles estão estabelecendo a passos largos novas veredas. Veredas novas, caminhos novos. Mas esses caminhos novos não trarão descanso para as almas de ninguém. O caminho velho, ele traz descanso para a alma. A vereda antiga, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz satisfação. Meus amados irmãos, na Europa, ainda tem pontes do tempo do Império Romano. E eu li há pouco tempo que na França tem uma ponte antiga de mais de 2000 anos, feita pelos imperadores romanos, quando se chamava Hispânia. E, meus irmãos, essa ponte serviu durante mais de 19 séculos. E ainda está lá de pé. O governo da Espanha, por causa da largura da ponte, que não é muito larga, e a mão e contramão, um movimento intenso, resolveu fazer uma ponte ao lado. Fez uma ponte de metal, fez uma ponte de cimento armado, de concreto. E os caminhões e os veículos começaram a passar pela ponte nova. Isso foi no começo do século XX. E quando foi lá pelos anos 70, a ponte nova começou a rachar. Resultado, todos os carros voltaram a andar pela ponte velha. A ponte que tem mais de 2000 anos. Meus amados irmãos, o inimigo das nossas almas, através de sociedades secretíssimas, vem tentando destruir a ponte velha. Vem tentando destruir o caminho antigo.
e quer estabelecer um novo caminho. Mas o pior, lá na Espanha, eles deixaram a ponte velha. E agora, o que é que eles estão fazendo com a ponte antiga? Derrubando, implodindo a ponte antiga. E, meus amados irmãos, a guerra é contra nós cristãos. Porque a única instituição que está mantendo a ponte antiga é a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles estão dinamitando a ponte. Essa cultura que foi implantada pelo cristianismo ao longo de 2000 anos, eles vêm colocando bananas de dinamite na ponte para destruí-la. E agora, a passos largos, como nunca vimos. Não começou agora, começou faz tempo, mas agora a passos largos. E eles vêm implantando o modernismo, progressismo, que eles dizem que é um progresso. É uma coisa que vai melhorando a cada dia, progresso quer dizer passo a passo, em latim, passo a passo. Mas, meus amados irmãos, nós estamos vendo que em vez de um progresso, está havendo um regresso. Esse caminho novo que eles têm proposto, tem trazido desgraça, vai destruir a civilização cristã. Meus amados irmãos, eu não vou falar da pré-modernidade, da modernidade, da pós, porque o tempo é curto. Mas, irmãos amados, essa doutrina maligna, ela é sutil. Não existe conferências para ela, é muito difícil. Ela está onde? Onde é que ela está impregnada? Ela está impregnada na escola. Você vai para a escola para assistir matemática, para aprender inglês, para aprender francês, para aprender geografia. Só que os que estão lá estão treinados a passarem para você o modernismo progressista. De uma forma tão sutil, de uma forma tão leve, tão light, agora está mais agressivo, que você nem sente. Você pensa que é uma coisa boa. O modernismo progressista está nas artes. O modernismo progressista está no cinema. O modernismo progressista, os atores, eles são pagos para propagar o modernismo progressista. Os atores são pagos. As empresas são pagas. O ano passado, no dia de finados, teve uma empresa de biscoitos, não sei se vocês chegaram a ver, uma empresa de biscoito famosa, ela colocou uma propaganda de dia de finados, uma pessoa chegando no cemitério, não sei se os irmãos viram, a família chegando no cemitério, um desenho, não era um desenho, mas muito bem feito, uma senhora de idade, e a avó, a filha, o genro, os netos, para visitar o irmão da velha que tinha morrido. E as velas acesas, aquela coisa assim bem penosa, e meus amados irmãos, o velho aparece. Ela vai chorar na cova do irmão, uma senhora de idade, e o velho aparece. E quando o velho aparece, de repente aparece um outro cidadão ao lado do velho. E ele aparece e ela pergunta: quem é esse? E ele diz: esse aqui é meu pareja, que é em espanhol. Ele virou para o outro lado depois que morreu. Não sei se os irmãos estão entendendo. Ele casou com outro ser do mesmo sexo, no outro mundo. Isso numa propaganda de biscoito. Numa propaganda de biscoito, de salgadinhos, que está aí. Meus amados irmãos, quantos milhões essa empresa recebeu para fazer essa propaganda? Muitos milhões de dinheiro. Vocês veem empresas automobilísticas, elas vão fazer a propaganda e faz uma propaganda mudando os conceitos da sociedade, mudando a doutrina bíblica, mudando aquilo que foi feito durante mais de 2000 anos na sociedade ocidental. Eles colocam para chocar. E eles, pastor, eles não vão perder clientes? Vão. Os cristãos vão deixar de comprar aquele produto, os cristãos vão boicotar, mas o dinheiro que eles ganharam é tão grande,
que suprem, que cobrem o prejuízo que porventura eles possam receber. Meus amados irmãos, vamos ver o que é que está sendo passado. O que é que está sendo passado nas escolas, nas faculdades, o que é que está sendo passado nas mídias, que querem arruinar a fé cristã, que querem destruir o caminho antigo. Vamos para o tópico 2, irmãos. Em quais pressupostos baseia-se o modernismo? Em quais pressupostos? Número 1, glória a Deus. Ele baseia-se no agnosticismo. Por favor, bote o número 1 em algarismo arábico. Glória a Deus. Muito bem. O número 1. Em que se baseia o modernismo? A primeira desgraça que o modernismo propõe é o agnosticismo. O que é o número 1? Glória a Deus. Sim, muito bem, o agnosticismo. O que é o agnosticismo? O agnosticismo não é o ateísmo. O agnosticismo é você não saber se Deus existe. Você pode até dizer, pode ser que ele exista, mas eu não sei se ele existe. Por favor, põe em tela outra vez essa parte. Glória a Deus, para que nós leiamos o que é o agnosticismo. Eu gostaria que vocês lessem, porque numa hora dessa tarde, depois do almoço, dá sono. Por favor, 1, 2, 3. Conhecer a verdade objetiva como ela é. Agnosticismo é uma palavra grega que significa não conhecer. Permaneça na tela. O agnosticismo, irmão, ele nega que se possa conhecer a verdade. E, em outras palavras, é para tirar a verdade absoluta. Eles dizem que ninguém pode conhecer a verdade, ninguém pode definir uma verdade. E isso produz o relativismo. Cada um, se não existe uma verdade absoluta, se ninguém pode conhecer uma verdade absoluta, então cada um criará o que, meus amados irmãos? A sua própria verdade. O que é verdade para mim não é verdade para você. O que é verdade para você não é verdade para o outro. Porque o agnóstico, ele diz que ninguém pode estabelecer uma verdade absoluta. Por quê? Porque ele nega também que se possa conhecer a Deus. Vamos ver o tópico, a letra B, por favor. Glória a Deus. A letra A. Nega que possamos conhecer as coisas exteriores a nós, mas só a que estão em nós. Muito bem. A palavra agnóstico quer dizer não conhecer. A, em grego, gnose. Gnose quer dizer conhecimento e a quer dizer não, é uma negativa. Agnóstico é aquele que diz eu não sei. Agnóstico é aquele que diz eu não conheço. Agnóstico é aquele que diz eu não tenho certeza. É não, eu não sei, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. É o não, é a negação. Meus amados irmãos, eles dizem que não sabem se existe verdade, ninguém pode definir uma verdade. Eles dizem também que nós não podemos conhecer coisas exteriores a nós, mas só as que estão em nós. Meus amados irmãos, vamos ler a letra C, a letra B para nós entendermos melhor. Partindo desse pressuposto, não podemos conhecer a Deus. Muito bem, letra C. Deste modo não podemos saber se Deus se revela aos homens, dizendo coisas a crer ou a fazer. E não se pode conhecer essa revelação exterior ao homem. Meus amados irmãos, vejam que tragédia, o que é que eles querem fazer com a fé cristã. Eles dizem que nós não podemos conhecer Deus. E que Deus, se Ele existe, Deus não se revela a ninguém. Deus não fala com ninguém, Deus não mostra sua lei, Deus não mostra sua vontade, Deus não mostra nada, porque eles dizem que se Deus existe, Deus está lá e nós estamos cá. Se Deus existe, Ele não revela nada a ninguém. Meus amados irmãos, se isso é verdade, se isso fosse verdade, as escrituras seriam o quê? As escrituras seriam o quê, meus amados irmãos? Não enrolada, seria nada. Seria nada. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que essa gente, eles dizem que nós só podemos, tudo que aparece é que saiu do homem, saiu de dentro do homem.
que nós vamos ver daqui a pouco, a imanência saiu de dentro do homem, não vem nada de lá para cá. Tudo que existe é produzido pelo próprio homem. E eles dizem que não podemos saber se Deus se revela aos homens, dizendo coisas a crer ou a fazer. E se não se pode conhecer essa revelação exterior ao homem. Quando eu estava na faculdade, eu ouvi o professor dizer: quem me garante que Deus falou com Moisés? Quem me garante que o que está na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo? Eles dizem que nada vem de lá para cá, não vem nenhuma revelação, não vem nenhuma lei, não vem nenhum esclarecimento, não vem nenhuma verdade. Eles dizem que se Deus existe, o agnóstico diz, se Deus existe, Deus não revelou nada. O que é que eles querem dizer com isso? Que tudo que o cristianismo ensinou é o quê? Durante esses 2000 anos. Quando eles dizem isso, eles dizem que o que o cristianismo ensinou durante 2000 anos é o quê, meus amados irmãos? Mentira. É mentira. É produto do homem mesmo, não é produto de Deus, porque eles dizem que Deus não se comunica, que tudo que existe em matéria de religião e de filosofia é produzido pelo próprio homem, e não vem de lá para cá, não vem da transcendência, é uma imanência, é o homem mesmo. Por isso que eles querem destruir a fé cristã, porque eles querem se ver livres do jugo de Cristo. Eles querem uma liberdade que deixe-os totalmente soltos, pervertendo todos os valores. Não existe ética, não existe verdade, não existe doutrina, não existe nada. Não existe nada que Deus revelou, não existe nada que Deus falou. Os irmãos, imaginem a tragédia. Se tirar esses conceitos do que é certo e do que é errado, o que é que vai ser do mundo? Me ajudem a pregar, pelo amor de Deus. Se desaparecerem esses conceitos do que é certo e do que é errado, o que é que vai acontecer com o mundo, meus amados irmãos? O caos. Está para ser estabelecido o caos. Vocês ouviram alguém dizer que não é nada demais roubar? Vocês têm ouvido alguém falar isso? Vocês ouviram alguém falar isso? Não é nada demais, o que é que tem roubar? Até um celular, não foi? Foi falado. Mas o celular é um exemplo. Pode ser o carro, pode ser o dinheiro, pode ser qualquer coisa, não é nada demais. O que é isso? É o contrário do quê? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que foi revelado por Deus para a humanidade? Não furtarás. Então, quando a pessoa diz que não é nada demais roubar, por exemplo, tomar a propriedade alheia, o que é que a palavra de Deus diz? Não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, nem o jumento. Até o jumento, irmão, Deus não quer que você cobice. Você não pode cobiçar. Ah, mas ele arrumou, ele está muito rico, ele está podre de rico, então eu vou tomar o que ele tem. É antibíblico, é contra a verdade que Deus revelou. A palavra de Deus diz: não cobiçarás nada do teu próximo. Mas o que é que está sendo ensinado? Que se pode cobiçar, que se pode tomar, dizer que você tem muito e que eu posso tomar o que é seu. O que é isso, irmãos? Contrariando a revelação, porque eles dizem que não tem nenhuma revelação. Eles dizem que Deus não falou nada. Eles dizem que Deus não revelou nada na sua palavra, que a Bíblia é um livro como outro qualquer. Eu não sei se vocês ouviram um médico famoso, um médico dos mais famosos que aparecem na maior rede televisiva do Brasil, dando conselhos e orientações de saúde. E eu ouvi ele dizendo recentemente, mas já faz dias que ele gravou: quem é que garante que Deus falou? Como foi que Deus fez? Deus mandou digitar? Deus mandou datilografar? Como foi que Deus fez? Então, meus amados irmãos, e isso está sendo ensinado, isso está sendo doutrinado. Em vez de ser a sã doutrina, é a maligna doutrina. Em vez de ser a sã doutrina, é a doentia doutrina. Mas nós vamos continuar, nem que o mundo vire de ponta cabeça, nós vamos continuar com a revelação que nos foi dada. Aleluia. Não podemos abrir mão. Eles estão nos apertando.
Eles estão nos apertando. Vocês souberam que um colégio católico agora em Minas Gerais, não sei se vocês tomaram conhecimento, o colégio o colégio católico produziu um documento contra a ideologia de gênero. Produziu um documento e distribuiu com os pais e com os alunos. Não falava mal de ninguém, não atacava grupo de ninguém, apenas dizendo que aquilo não era saudável e mostrando os perigos, mostrando os sinais, mostrando os emblemas e dizendo que os pais alertassem os filhos. Você sabe o que foi que aconteceu com esse colégio? Isso foi a semana passada. Esse colégio o Ministério Público já condenou de tacada assim, dizendo que o colégio errou, porque o colégio está fazendo discurso de ódio. E que esse colégio deve pagar R$500 mil de multa. E essa multa vai ser revestida em propaganda da ideologia de gênero por desaforo. Isso agora, semana passada. Um colégio católico romano lá em Minas Gerais. Meus amados irmãos, porque eles querem criar uma nova ordem, que na realidade não é uma nova ordem, é a velha desordem. Não é uma nova ordem, é a velha desordem. É para fazer do mundo um caos, é para fazer do mundo uma baderna. Por exemplo, a Bíblia diz que a Bíblia e o direito natural, eles dizem que o pai não pode ter relações sexuais com a filha. Isso chama-se incesto, não é assim? O filho não pode ter relações sexuais com a mãe, o irmão não pode ter relações sexuais com a irmã. É incesto, está na Bíblia, não pode. Mas o que é que eles estão incentivando? O que é que eles estão incentivando? Se vocês não sabem, já há projetos de lei para que pai possa ter relações com filha, mãe com filho, irmão com irmã, para acabar com tudo isso. Porque eles dizem que isso aqui não vale. E eles dizem que isso aqui não é verdade, que ninguém pode conhecer a verdade. Eles dizem que pode estabelecer uma nova verdade. Eles querem destruir o caminho antigo. Eles querem destruir o caminho que Deus estabeleceu. Aleluia. Eles querem destruir a sã doutrina, a doutrina que traz saúde para a sociedade, a doutrina que traz a paz, a doutrina que traz a felicidade. Eles querem destruir, mas a igreja de Cristo vai continuar sustentando esta doutrina. Só que o preço vai ser o quê, meus amados irmãos? O preço vai ser caro. O preço vai ser caro. Pastores vão ser condenados. Pastores vão ter que vigiar as palavras com o maior cuidado, porque senão uma palavrinha de nada, você vai ser processado. E já antigamente tinha a convicção do juiz, né? O que era o processo? O processo era o juntamento de dados, as informações, e o juiz ia formar o pensamento, ia fazer a avaliação e formar o pensamento do juiz e chegar à conclusão. Tem um termozinho em direito que eu estou esquecido, que é a convicção do juiz, o pensamento do juiz sobre o caso. Mas agora não tem mais o que pensar. Quando você vai, já está pensado. Não tem o que pensar. A convicção do juiz, não precisa fazer a convicção do juiz, já está feita previamente. Já está condenado, já entra condenado, já entra. Por quê? Porque esses que hoje estão nos altos postos, eles foram doutrinados há 30, 40 anos atrás. Essa doutrina que eu estou falando aqui, ela não está sendo ensinada hoje, ela vem sendo ensinada há décadas e décadas e décadas. De maneira que os que hoje estão no poder, já foram, o que, meus amados irmãos? Eles foram doutrinados. Os irmãos estão entendendo o perigo que nós estamos vivendo? O agnóstico, ele diz que Deus não fala. Ele diz que Deus não se revela. O agnóstico diz que Deus não falou nada na Bíblia, que é invenção. E que eles podem estabelecer uma nova ordem, que eu chamo de velha desordem. Que pode estabelecer um novo mundo com novos conceitos, com novas ideias. E que isso aqui, irmão, já tem uma lei no Brasil. Um projeto de lei, não a lei, um projeto de lei. Para quê? Para mudar a Bíblia, para alterar textos bíblicos. A sociedade bíblica não vai produzir mais o texto bíblico do jeito que ele é. Vai ter que ser um texto manipulado ao bel prazer deles. É porque agora está uma luta, né? Mas é brincadeira. Quem foi que nunca imaginou isso? Quem foi de nós que nunca imaginou que a nossa pátria poderia chegar a um grau desse?
Mas por quê? Porque todos os que estão em posições elevadas, todos não, a maioria, com raras exceções, eles já foram doutrinados com isso aqui. Eles já foram doutrinados há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. A educação deles foi formada, baseada nesses novos pressupostos, que se deve criar uma sociedade nova, com novos valores, que na realidade não são valores, são desvalores. Meus amados irmãos, veja os tempos em que nós estamos. O agnóstico, ele não acredita que Deus fala. A letra D, por favor. A letra D. 1, 2, 3. Eu gostaria que pusesse em tela para todo mundo ler. 1, 2, 3. Defende que o ser humano não pode ter acesso a Deus. Esse negócio de orar. Eles chegam nas nossas igrejas e vê a gente orando. Eles acham que nós somos uns abobalhados. Porque eles dizem que o ser humano não tem o quê? Se Deus... Isso é o agnóstico, não é o ateu. O agnóstico, ele diz que se Deus existe, nem adianta falar com ele, porque ele não tem nada a ver com o que se passa aqui na terra, e nem ele manda nada de lá para cá, e nem nós também podemos mandar nada daqui para lá. Eles não creem em oração. Eles não creem que você fala com Deus. Você é considerado, nós cristãos, eles não dizem claramente, porque muitos ainda precisam do voto. Aí não diz claramente, mas na alma deles eles são agnósticos. Eles dizem que Deus não fala com o homem e o homem também não pode falar com Deus. Não há relacionamento entre o homem e a divindade, se dizem eles, que a divindade exista. Vamos ver, por favor, mais adiante. Letra E. Se Deus existe, não pode se revelar ao homem, e este não pode saber se Deus existe. Prossiga. Este modernismo não é tão moderno assim. Iniciou-se no Éden, e tempos depois, por Immanuel Kant, chegou a nós. Isso aqui foi o filósofo Immanuel Kant, se não me engano alemão, mas morou na Inglaterra durante muito tempo. Foi ele quem criou isso. Aliás, ele não criou, o diabo criou faz muitos anos, faz muito tempo, mas ele codificou essa doutrina. Foi ele quem codificou esse agnosticismo, foi ele quem fez essa codificação. Só que ele ouviu muito o evangelho, irmãos. Ele ouviu muito o evangelho. Ele é do tempo de John Wesley. Ele viveu na mesma época de John Wesley. Agora eu vou lembrar as palavras do pastor Moraes. Disse que um dia viram Immanuel Kant correndo nas ruas de Londres, ele correndo. E você sabe que o europeu, ele não corre na rua, é falta de etiqueta, mas encontraram Immanuel Kant correndo. Disse: para onde você vai nessa carreira, rapaz? Ele disse: eu vou escutar o Wesley pregar. Aí disse: e você acredita no que o Wesley prega? Ele disse: eu não acredito, mas eu acho bonito ele pregar, porque ele acredita no que prega. Glória a Deus. É porque o Wesley era uma candeia que ardia, iluminava. O fogo de Wesley, ele dizia que não cria na pregação, mas gostava de ouvir Wesley pregar, porque o Wesley cria no que pregava. Glória a Deus, esse tal de Immanuel Kant. Então, meus amados irmãos, esse homem foi quem codificou isso há mais de 300 anos. Esse negócio não é novo, E outra coisa, irmão, Satanás não tem pressa, ele está tendo pressa agora. Por que é que agora está andando mais rápido? Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás sabe que pouco tempo, diz: ai da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo. Por que é que o negócio agora está, vamos usar uma linguagem nordestina, por que é que o negócio está desembestado? Agora está descaradamente, agora está rápido, agora é uma notícia ruim atrás da outra. Por quê, meus amados irmãos? Porque o diabo sabe que o tempo dele é muito pouco. Por isso que ele está avançando o projeto dele. Ele está avançando e nós precisamos orar muito, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, porque se Jesus demorar um pouquinho, a igreja vai ser duramente perseguida. Templos serão fechados. Templos serão fechados. Não pense que nós estamos fazendo terrorismo, nós estamos fazendo medo, não. Este é o projeto: fechar templo. Só vai funcionar a religião que combinar com eles. Agora, a religião que combinar com eles, essa vai ter direito de funcionar. Até o anticristo chegar de vez. Quando o anticristo chegar de vez, nenhuma religião. Mas até o anticristo chegar, todo mundo que não combinar com eles vai ser fechado, vai ser clandestino, vai ser extinto. Quem não combinar com essa nova desordem, essa velha desordem, vai ser extinguido.
Precisamos orar muito, irmãos. Pastor que não ora, cuide em orar, meu querido, senão você vai correr. Você vai fazer como a irmã. Tem pastor aqui, ou aqui não, mas em outros lugares tem pastor que vai fazer como a irmã. A irmã, ela não sabia, fizeram uma parte na igreja, os jovens no culto de mocidade, fizeram uma parte com o diabo entrando para tentar uma alma na igreja. E ela estava cochilando, coitada, e ela não sabia. E o diabo de repente entrou numa fumaça, botaram aquela fumaça na igreja, e o diabo apareceu, e muita gente correu, porque ninguém sabia também, e ela ficou se tremendo, e o diabo foi para perto dela. Mas era um rapaz ensinando o diabo, ela não sabia. Aí ela disse: diabo, não faça nada comigo não, que eu sou crente há muitos anos, mas eu nunca deixei de te servir. Tem pastor, irmão, que vai fazer assim, viu? Quando a coisa apertar, ele vai dizer: olha, eu nunca deixei de lhe servir, eu estou aqui, mas... Porque vai apertar, irmão, vai apertar. O diabo sabe que resta pouco tempo. E ele não vai vir de chifre nem de cauda, não. Ele vai vir com leis severas contra a igreja. Porque ele acha que quem é o atrapalho dele na terra? Quem é o atrapalho? Quem é que impede? A igreja. E as igrejas que eles chamam de fundamentalista, eles chamam a gente de fundamentalista. Aquelas igrejas lights não incomodam. Aquelas igrejas lights não incomodam. Mas a igreja, como o pastor Edi pregou, a igreja da sã doutrina, coitada dessa igreja. Vai ser difícil, irmãos. Agora, se afrouxar, né? Se o diabo chegar e você disser que serve a ele desde criancinha, você vai escapar. Agora, se você afirmar a fé, se você disser que pecado é pecado, se você não aderir, você vai ser lançado na fornalha. Agora, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele há de estar com a sua igreja. Vamos ver agora, meus irmãos. Desse modo, letra H, desse modo o que, meus amados irmãos? Desse modo só tem valor o que sai de si mesmo. Relativismo. Pronto. Nada transcendente, nada vem de lá para cá. O que vale é o que sai de si, é a sua ideia. É a sua ideia, o que vale é a sua ideia, né? Os irmãos sabem que agora existe a pluralidade de vida, né? A pluralidade de sexualidade. É assim? Lá no Canadá, você casa com o que você quiser. Casa com o que você... Se você quiser casar com uma árvore, você casa com uma árvore. Eu acharia bom que alguém quisesse casar com uma onça. Glória a Deus. Casar com uma bicicleta. Casar com um robô. Essa semana me mandaram uma mensagem de um camarada que casou com um robô. Por quê? Porque ele não depende do que Deus disse, ele depende do que sai de onde? Do que sai de homem. De onde? De si próprio. O relativismo é isso. O agnosticismo é isso. Não vem revelação de lá para cá. Você é que vai fazer os seus gostos. A lei é o seu gosto. A lei é o seu querer. A lei é o que sai de dentro de você. É o imanentismo, que nós vamos chegar agora. É a imanência. Não tem transcendência. A palavra transcendência, trans, quer dizer ir de um lado para outro. Transcendência. Por exemplo, transporte. Transporte é porque você, naquele veículo, você é transportado. Transcendência quer dizer você passar desse mundo para o mundo espiritual, ou o mundo espiritual passar para cá. Eles dizem que não existe transcendência, só existe imanência. O que é imanência? Vamos ver agora o tópico 2. O tópico 2, a imanência. Na imanência, vem do latim in, igual a em, mais manere, habitar, permanecer dentro. Com isso, os modernistas defendem que tudo só pode vir de dentro do próprio homem e nada pode vir de fora. Assim, a transcendência é descartada. Meus amados irmãos, tudo isso aqui foi codificado no iluminismo. Vocês já ouviram falar do iluminismo? Na realidade, não é iluminismo, é intrevismo. Eles disseram que trouxeram a luz, mas só em eles dizerem que trouxeram a luz já é uma blasfêmia. O iluminismo veio do século XVI para cá. O iluminismo, entre aspas, veio do século XVI para cá. Mas 16 séculos antes dele, teve um homem aqui na terra, que lá em Jerusalém, numa festa, em João 8,12, ele bradou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas.
Mas eles dizem que a luz chegou no século XVI, com os iluministas. Com os iluministas. René Descartes. Os iluministas, eles dizem que a luz veio com ele, que tudo da era deles para trás foi trevas. Por isso que eles chamam a Idade Média. Tem até crente que não entende e diz: a Idade Média foi a idade das trevas. Quando você diz isso, você está sendo a favor do iluminismo. Não foi trevas não, irmão. Não foi trevas não. Teve problemas no cristianismo? Teve dificuldades? Teve, mas a luz do evangelho brilhava na sociedade. A luz do evangelho brilhava na sociedade, com toda dificuldade, com todos os problemas. Então eles foi quem se chamaram, se autoproclamaram iluministas. Iluminista é aquele que traz o quê? Iluminista é aquele que traz a luz. É o lugar de Lúcifer, né? Porque Lúcifer também, em latim, quer dizer aquele que traz a luz. Aquele que traz a luz, Lúcifer. Eles são luciferianos. Tudo isso aqui vem do iluminismo. Tudo isso aqui vem do século XVI, XVII, XVIII para cá. Então, meus amados irmãos, eles dizem que nada pode vir de fora. Tudo procede de onde? De dentro. Imanência. Em latim quer dizer dentro. Manência, manere, quer dizer habitar, permanecer. Eles dizem que todas as religiões, elas não vêm de lá para cá. Elas vieram de quem? Vieram de quem? Do homem mesmo. Veio do homem. Por isso que eles não creem na Bíblia. Você dá uma Bíblia de presente a essa gente, ele recebe, né? Mas bota lá na prateleira e não quer nem saber. Porque eles não acreditam na transcendência desse livro. Eles não acreditam que esse livro traz saúde, que esse livro traz vida, que esse livro traz paz. Eles não acreditam nisso. Porque eles dizem que não existe transcendência, só existe imanência. Vamos mais adiante. Letra A, todo mundo, eu gostaria que todo mundo lesse para não dormir, por favor. 1, 2, 3. Desse modo, o modernista não vê a religião como algo transcendente, de fora para o homem, revelada por Deus. Mas, para eles, as religiões provêm de um sentimento profundo que está dentro do próprio homem. Eles dizem isso conosco e eles dizem isso com as demais religiões. Eles dizem, o modernista vê a religião como algo não transcendente, de fora para o homem, revelada por Deus. Mas para eles, as religiões provêm do sentimento profundo que está dentro do próprio homem. Mas por que a guerra maior é com o cristianismo? Por que a guerra maior com o cristianismo? Os irmãos verem, eles não têm problema com as religiões espíritas. Eles têm problemas com as religiões espíritas? Me ajudem? E por que não tem? Eles não é que eles acreditem no espiritismo, não. Quando vocês veem alguém metida a líder, recebendo pipoca, recebendo o que mais? Fumaça de charuto, e elogiando aquilo ali, não é porque ele acredita naquilo, não. É porque aquilo ali está do lado dele. Não tem uma doutrina, não tem uma ética, não luta contra o aborto, não luta contra a perversão sexual, não luta contra nada. Então, se você não luta contra mim, você é o quê? No mínimo, é um aliado. Você não luta contra mim. E ele diz assim, essas entidades vão governar comigo, ele diz assim. Mas não é que ele acredite naquelas entidades, não. É que aquilo ali não ofende. Quem ofende é a igreja, porque a igreja tem a sã doutrina. A igreja ofende. As outras religiões não ofendem. Não ofendem. Nem é como o Guedes, nem cheira, nem fede. Então, não faz diferença. Mas a igreja evangélica Assembleia de Deus, que defende, que não apoia o aborto, declaradamente, que não apoia casamentos diferentes do casamento estabelecido por Deus, a Assembleia de Deus e outras igrejas cristãs que defendem a fé cristã, essas igrejas incomodam, essas igrejas perturbam, porque elas estão contra a nova ordem mundial, que eu chamo de velha desordem mundial. Então, vejamos bem. Letra B, por favor. A religião nada seria, senão o aflorar desses sentimentos imanentes em si mesmo. Letra C.
Assim sendo, a religião baseada na revelação divina, dada a Moisés, os profetas, aos apóstolos e principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, para eles não tem sentido. Letra D. Nesse caso, a doutrina cristã nada mais seria do que uma invenção dos homens para satisfazer esse sentimento religioso. Eles dizem que isso que nós, essa doutrina que temos, essa doutrina sobre a família, essa doutrina sobre não tomar o que é dos outros, essa doutrina sobre não furtar, essa doutrina contra o crime, essa doutrina para eles não foi Deus quem deu, saiu de dentro de nós, saiu de dentro de Moisés, saiu de dentro dos profetas, saiu de dentro dos apóstolos e saiu de dentro de qualquer pessoa. Eles dizem que o que está aqui saiu de dentro do homem, não veio transcendentemente. Por isso que eles têm ódio, porque o cristianismo autêntico é um freio nos projetos deles. O cristianismo autêntico é uma barreira nos projetos deles. Então, meus amados irmãos, eles dizem que isso é produto imanente, é produto do homem. Agora veja a desgraça na letra E, ou na letra E. Por favor, todo mundo leia, por gentileza. A letra E. 1, 2, 3. Como o sentimento muda, como muda o tempo, e é algo inconsciente, é preciso também mudar os dogmas, as doutrinas, para se adequar aos novos tempos. Olha a desgraça aí. Eles dizem, já que o dogma não veio de lá para cá, foi o homem quem fez, então já que foi o homem que fez, ele pode o quê? Ele pode adequar aos novos tempos. Pastor, tem a palavra dogma, por favor, volte aí. Por favor, volte o texto, por gentileza. Glória a Deus. Como o sentimento muda e como muda o tempo, e é algo inconsistente. Eles dizem que o que a gente crê é inconsistente porque fomos nós mesmos que inventamos. É preciso também mudar os dogmas. Pastor, e nós evangélicos temos dogmas? Temos sim. Temos dogma. O que é um dogma? Dogma é uma decisão. Na Bíblia tem a palavra dogma. Por exemplo, no Concílio de Jerusalém, não foi escrito carta para as igrejas dizendo a decisão? Já leram? E os apóstolos e os anciãos escreveram cartas com as decisões para as igrejas. Não tem assim esse versículo na Bíblia? Lá em Atos? Essa palavra decisões, no grego é dogmas. Dogma é uma decisão imutável. Dogma é uma coisa que não tem como voltar atrás. Nossa igreja tem dogmas? Hein? Tem. A gente não usa muito essa palavra. Dogma é uma crença que foi decidida, que foi revelada e ela não pode retroceder. As religiões que abrirem mão de seus dogmas, o que é que vai acontecer com elas? Aquelas que abrirem mão dos seus dogmas, o que é que vai acontecer com elas nesse presente tempo que estamos vivendo? Me ajudem a pregar. Hein? Me ajudem, por favor, falem alto. Hein? Elas vão primeiro se dar bem. Primeiro vão se dar bem com o novo sistema, mas depois elas vão se dar mal. Porque o que é que sustenta uma pessoa na igreja? O que é que sustenta uma pessoa na igreja? É o dogma, é a crença. De uma vez que aquilo que você crê não é relevante, você vai se apegar ao quê? O que foi que aconteceu? Nós estamos aqui diante de um erudito. O pastor de vocês é um homem erudito. Ele sabe qual foi a desgraça das igrejas na Europa. Qual foi a desgraça das igrejas tradicionais da América? Elas abriram mão de quê, meus amados irmãos? Dos dogmas. Se você disser que Jesus não é para ser salvo, não precisa aceitar Jesus. Se você disser que Jesus não batiza com o Espírito Santo, se você disser que Jesus não cura, o pregador começa a dizer, olha irmão, Jesus não salva, esse negócio, todo mundo é salvo. Jesus não batiza com o Espírito Santo, isso é fanatismo, não tem cura, cura é a sugestão. O que é que vai acontecer com um ano nessa igreja? Com um ano. Me ajude a pregar? O povo, não existe mais pecado. Os dogmas foram quebrados. Então, irmão, o objeto, por que é que eles querem que nós quebremos os nossos dogmas? Eles querem que o cristianismo quebre os dogmas, mude os dogmas, exatamente para o cristianismo acabar. Por que foi que na França, na Holanda, até a década de 50, as igrejas reformadas holandesas eram cheias?
Até o começo dos anos 60, as igrejas reformadas na Holanda, dia de domingo na Holanda, você só viu o povo com a Bíblia na mão e as mulheres de chapéu. Porque lá na Holanda há um costume das mulheres irem de chapéu para a igreja. Dia de domingo, as famílias, o pai, a mãe, os filhos, nos carros, ou nas ruas, indo para a igreja, e as igrejas cheias. Mas o que foi que aconteceu? O liberalismo teológico. O agnosticismo entrou nas faculdades teológicas. O agnosticismo, o liberalismo teológico entrou, e os pastores das faculdades teológicas vieram para os púlpitos e começaram a pregar contra a Bíblia. O que foi que aconteceu com os fiéis? Se o seu pastor está dizendo que isso aqui não é inspirado, isso aqui foram os apóstolos que escreveram da cabeça deles, isso aqui, Apocalipse, era que João sofreu tanto que estava alucinado, o que é que vai acontecer com aqueles fiéis? Eles vão embora. Eu vou ver o que lá. Eu estou aqui porque Jesus salva. Eu estou aqui porque Ele é o Filho de Deus que se fez carne e desceu à terra. Eu estou aqui porque o sangue dele é o único meio de lavar pecado e de levar o homem para o céu. Eu não posso abrir mão dos meus dogmas, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não pode abrir mão dos seus dogmas. Mas eles dizem que como o tempo muda, o dogma deve o quê, meus amados irmãos? Deve o quê, meus amados irmãos? Mudar. Que tristeza. A Igreja Presbiteriana que mandou, dos Estados Unidos, que mandou Asbel Simonton, foi o primeiro presbiteriano que chegou, que fundou a Igreja Presbiteriana que está aqui no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil cortou relacionamentos espirituais, cortou os laços espirituais com a Igreja Presbiteriana que enviou o primeiro missionário para o Brasil, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem mais comunhão com a sua igreja mãe na América. Por quê? Porque lá a Igreja Presbiteriana mudou os dogmas. Lá já faz casamento de pessoas do mesmo sexo. Lá já aceita pastores com ideologia de gênero. Foi o que a Igreja Presbiteriana do Brasil fez? Cortou relacionamento. Não tem mais relacionamento com a sua igreja mãe. Com a sua igreja mãe. Irmãos, o diabo quer acabar com a gente. Mas o sangue de Jesus tem poder e a palavra de Deus tem poder. Enquanto nós estivermos nessa doutrina, nós não vamos nos acabar, porque Deus há de nos ajudar. Então, meus amados irmãos, querem que mude os dogmas. E a igreja que não mudar vai ficar feia na fita. A igreja que não mudar vai ter discurso de quê? O que é que eles chamam com a gente que não muda? Eles dizem que é discurso de quê? Qual foi a linguagem que eles acharam para ferir? Discurso de quê, irmãos? Você está com discurso de ódio. Isso aí, irmão, é uma cilada. Essa palavra discurso de ódio é um álibi. Eles podem dizer o que quiserem, não é ódio. Eles podem dizer o que quiserem, não é ódio. Agora, qualquer coisa que os cristãos digam é discurso. Você está com discurso de ódio. Meus amados irmãos, isso é uma desgraça. E nós estamos acuados. Porque quem é que quer ter discurso de ódio? Ninguém quer ter discurso de ódio. Nós não temos discurso de ódio, mas eles dizem isso é discurso de ódio para oprimir, para lhe rebaixar psicologicamente. Você está com discurso de ódio, você já baixa o moral, você já fracassa. Só com essa é uma palavra que foi forjada no inferno. Essa expressão foi Satanás, que um dia estava sem ter o que fazer e disse: eu vou inventar uma coisa, vou inventar. Coçou a cabeça e disse: discurso de ódio. Foi o cão que inventou. Para oprimir as pessoas, para ninguém abrir a boca. Ninguém vai abrir a boca mais, porque tudo que você disser é discurso de ódio. Se você disser que só vai ao céu através de Jesus, é discurso de quê? De ódio, porque você está ofendendo as outras religiões. É intolerância, você é intolerante, você é um discursador de ódio. Meus irmãos, são dias difíceis, mais do que nós imaginamos. Muito bem. Letra F. Vejamos que esse pensamento modernista tem causado nas igrejas. Irmão, vê o que esse modernismo vem causando devagarinho. F.1. A mudança no conceito da indissolubilidade do casamento. Pronto. Isso começou no Brasil em 1977. E de lá para cá, o que foi que aconteceu? Primeiro a igreja resistiu. Estão lembrados que a igreja resistiu?
resistiu, mas depois abriu. E hoje já tem igrejas que o pastor está no terceiro casamento. Igrejas que o pastor já está no terceiro casamento. Isso é uma afronta à palavra. Ora, se o camarada já casou com 3, quem é que não presta? As 3? Me ajude a pensar. Hein? Já casou com 3 e essa não está bem. E o irmão já está entrando no nosso arraial. Quando a gente vê as barbas do vizinho ardendo, coloca as da gente de quê, meus amados irmãos? De molho, irmão. Ah, pastor, isso só vai acontecer lá. Isso só vai acontecer lá, irmãos. Vai entrando devagarinho. O que mais? A mudança do conceito da família. Conceito da família como Deus estabeleceu no princípio. Macho, mas fêmea, igual a filhos. Se você disser que a família é macho, fêmea e filhos, é discurso de quê? Não. Isso aí foi a Bíblia que inventou. Isso aí foram os religiosos que inventaram, que criaram. Eles não dizem que isso é coisa de Deus. Eles dizem que isso foi imanente. Eles não dizem que esta ordem foi transcendente. Eles dizem que essa ordem foi o quê? Imanente. Quer dizer, fomos nós mesmos que inventamos. Que a família pode ser um cabo de vassoura, um cachorro, um cabo de vassoura. Se você quiser que o cabo de vassoura seja membro da sua família, o cabo de vassoura é membro da família, o cachorro é membro da família, a gata e você formam uma família. É a nova ordem. Esse negócio de pai, mãe, filhos serem família, para eles isso é coisa arcaica que deve ser remodelado. Isso é um caminho antigo que eles querem fazer um caminho novo. Nos Estados Unidos, recentemente, olha o que foi que aconteceu. 2 crianças foram adotadas e registrou-se com o nome de 3 pais. Agora há pouco, nos Estados Unidos, o ano passado, uma criança levaram uma criança ao cartório para registrar, e ela foi registrada em nome de 3 homens, 3 pais, ela ficou sem mãe. Ela tem 3 pais, mas não tem mãe. E isso é dito que é chamado de quê, meus amados irmãos? Família. 3 pais, nenhuma mãe, e a criança foi registrada. E ai de quem disser que está errado. É discurso de quê? De ódio, é intolerância. Ai de quem disser que está errado. Então, meus amados irmãos, veja a desgraça. Letra F.3, por gentileza. Mudança nos dogmas antes inegociáveis. Primeiro, a criação, tal como revelada no Gênesis. Meus amados irmãos, aí você vê que isso não é novo, isso é velho. Charles Darwin, no século XIX, ele passou a dizer oficialmente que Deus não criou, as coisas surgiram por si próprias e foram se desenvolvendo até chegar de um único tronco celular, surgiu tudo que existe na Terra sem um Criador. Agora é teoria, você vê que até hoje o nome, eles não conseguiram mudar, é teoria, não é uma ciência. Se fosse ciência, não seria teoria, ou é teoria, ou é ciência. Se é teoria, o que é uma teoria? Uma hipótese. Teoria é uma hipótese, mas é ensinado como se fosse ciência. Se você pegar o livro das espécies, a origem das espécies de Charles Darwin, as palavras são essas: supõe-se, imagina-se, pensa-se, acredita-se, possivelmente, provavelmente. Essas são as palavras que estão nesse livro. Mas eles ensinam nas escolas como se fosse fato, como se fosse realidade. Até hoje é teoria. Mas qual é o objetivo? Por que foi criada essa teoria e hoje ela é dogmatizada como verdade? Qual foi o objetivo? Afrontar, somente. Afrontar que Deus criou. Afrontar as Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos, vamos ver aqui mudanças de dogmas. Número 2, F3.2, por favor. Salvação para os que creem e condenação para os impenitentes. Você disser, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Misericórdia. Discurso de ódio. É discurso de ódio.
Só Cristo salva. Você sabia que essa expressão, só Cristo salva, já é considerada o quê, irmãos? Discurso de ódio. Não é só Cristo que salva, não. O muçulmano está salvo também. O ateu está salvo. O budista está salvo. Por quê? Porque nenhuma religião é transcendente. Todas elas são o quê? Imanentes. Então está tudo no mesmo balaio. E por isso, irmãos, que as igrejas que adotam o modernismo, as igrejas que adotam o progressismo, elas deixam de mandar missionários. Eu vou contar para vocês. A nossa igreja mãe, em outro país, eu estive lá há uns 4 anos. Eu estive lá, tive a oportunidade de ir lá na igreja mãe, que deu apoio a Daniel Berg e Gunavim, que eu não vou citar nome, que vocês sabem o país também, vocês sabem o país. Pastor, eles não têm mais um missionário. O senhor já esteve lá? O senhor já esteve lá na Suécia? Sim. Não tem mais um missionário. No centenário. Pronto. Não tem mais missionário. Por quê? Porque eles passam somente a fazer. Eu perguntei ao presbítero da igreja, que foi o nosso Cicerone, muito gentil, muito amável. Eu perguntei para ele: meu irmão, quantos? Era a igreja que mais tinha missionários no mundo, a igreja pentecostal que tinha mais missionários no mundo. Ele disse: nós não temos mais missionários, nós hoje apenas fazemos assistência social, nós só temos projetos sociais. Por que essa igreja perdeu a chama missionária? Porque ela se tornou modernista. O modernista não tem o que converter. A teologia modernista, a teologia liberal, ela não tem por que converter ninguém, porque eles acreditam que no fim todo mundo se salva. É o universalismo. Para que mandar missionário? Para que gastar fortuna mandando missionário para a África, mandando missionário para o Equador, mandando missionário para Honduras, mandando missionário para a Argentina? Para quê? Se no fim todo mundo está salvo. Ela agora não faz mais missões, ela faz projetos sociais, somente. Manda comida, que não é pecado. Mas é porque essa igreja tornou-se progressista, ela tornou-se modernista. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, letra F.3, por favor. A crença que as escrituras são plenariamente inspiradas. Letra F.4. A crença de que Cristo é o único caminho a Deus. Pronto. Tudo isso é discurso de ódio. Não é só Cristo, não. Buda também. Buda é um iluminado. Os budistas zen, os bichinhos ficam só assim. Vai para o céu. Vai para o céu. O muçulmano vai para o céu. Qualquer religião vai para o céu. Para que mandar missionário? Então, meus amados irmãos, o modernismo ele está entrando sorrateiramente. Ainda muita coisa para dizer, ainda tem 2 páginas, mas a hora é essa, nós vamos terminar. Eu espero em Deus que só isso tenha ajudado os irmãos a compreender a era que nós estamos vivendo. A era é crítica, o tempo é crítico e os senhores se preparem. Não estou aqui fazendo medo, não estou aqui causando pânico, mas a perseguição está às portas. A perseguição está às portas. A igreja não participa das dores, mas a igreja participa do princípio das dores. Eu não sei até que ponto será esse princípio das dores, porque eles estão para nos esganar. A Bíblia diz: se não for o Senhor ao nosso lado, não é assim? O que é que teria acontecido? Eles teriam nos engolido vivos. Não engoliram ainda, porque Deus não deixou. Deus está estendendo a mão. Irmão, uma canetada. Olha, uma canetada. Tem um homem hoje no Brasil que com uma canetada ele faz o que ele quer. Uma caneta. Não existe. Nós estamos numa democracia. Esqueça isso, meu filho. Não diga isso mais não. Acabou. Acabou. Não tem direito, não existe mais direitos, garantias individuais, não existe mais não, acabou, esqueça isso, vá orar, que é o melhor que você faz.
Vá buscar a Deus, jejuar, que é o melhor que você faz, porque nós só temos Deus. Só temos Deus e mais ninguém. E se esse ano a coisa bandear para o outro lado, aí vai ficar mais, é sinal que o Satanás já desceu. Aí já é a grande tribulação. Glória a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pastor, muito obrigado. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.